valorização do dólar tende a favorecer viagens no mercado interno. Por quê? Quem viaja ao exterior tem os custos atrelados a esse câmbio. Então, quem vai para os Estados Unidos, quem vai para a Europa, o câmbio está ligado ao dólar, está ligado ao euro, então esse custo sobe. Então, isso tende a favorecer o turismo interno. As pessoas vão ir para o Nordeste, vão ir para o Rio, vão para a nossa serra aqui e vão ficar dentro. Quem for para fora vai ter custos mais altos. Então, o que acontece? Está viajando hoje, a gente percebe que estão viajando hoje pessoas que já estavam com viagens programadas há mais tempo. Então, quem já tinha comprado viagem, já estava com o hotel pago já há alguns meses antes dessa subida mais forte do dólar, essas pessoas ainda estão indo. Agora, outras pessoas estão deixando de ir, estão esperando que o dólar se estabilize. Então, isso é uma oscilação bastante forte e isso tende a favorecer que a pessoa viaje internamente, porque viajando interno, os 10 mil reais de um ano atrás custam os mesmos 10 mil reais hoje. Meu nome é Gisele Esprícigo, sou formada em Economia aqui na Unicinos, tenho mestrado em Desenvolvimento Rural na URGS e acabo de concluir o doutorado em Economia na URGS e atualmente estou como coordenadora do curso de graduação em Ciências Econômicas. O dólar alto, né, a taxa de câmbio alta, o que isso significa em termos de demanda para o turismo, certo? O que significa? Se a gente tem que alocar de R$ 3,90, R$ 3,80 para cada $1, significa que demandas para a parte de turismo, planos de viagens, cruzeiros, compras no exterior, tudo fica mais caro, certo? Ou seja, então, algum item que se vai comprar a $5, na verdade isso se torna, né, praticamente R$20, certo? Então você tem que entender que o dólar mais caro significa que tudo fica mais caro, né, para adquirir em termos de turismo. Turismo, como é um bem de luxo, não é um bem de primeira necessidade, certo? Os bens relacionados ao turismo não são bens de primeira necessidade, são bens de luxo, são os bens que normalmente a população, são os primeiros que elas abrem mão de consumir. Ela não pode deixar de comer, ela não pode deixar de se locomover, ela tem que continuar cuidando da sua saúde, e turismo é um bem que ela pode abrir mão no momento quando as coisas estão mais caras. Então, por isso que o turismo é um dos setores que mais sofre em primeira mão, né, logo depois das exportações, com a alta do dólar. Tranquilo, que a gente recebe em média de 200 pessoas ao dia. Normalmente a gente recebe mais nos fins de semana. Vamos pensar em números que um tempo atrás custava 10 mil reais, hoje está custando 15 mil. Como é que está agora a parte econômica no Brasil, da psicologia de viagens, de um ano para cá, de 2014 a 2015? Na realidade, o reflexo da crise, ele abrange a economia como um todo, e a parte de viagens também. Como a parte de viagens também é considerada, de certa forma, uma coisa supérflua, não essencial, ela tem um reflexo imediato nesse sentido. Embora muitas das viagens tenham cunho, né, corporativo, ou seja, as empresas fazem muitas viagens de negócios. E isso tende a ser reduzido na medida em que a economia do país é afetada. O reflexo existe. E você costuma viajar? Eu costumava, viajava muito, e aí o preço das tarifas aumentou, aí reduzi também a minha cota de viagens. Costumava, viajava muito, e aí o preço das tarifas aumentou, aí reduzi também a minha bastante? cota. Geralmente só quando for para viajar no final de ano e negócio. E crise econômica que tanto falam agora? Que para alguns tá pegando, mas depende, para nossa família pelo menos não. A mim não afetou nada. Eu viajo sempre, corro atrás do meu trabalho. E essa crise para mim não está afetando ninguém. Não reduziu nada, continua a mesma coisa. Ele baixando ou não, e não teve diferença. Normalmente você viaja para onde? Pro Recife. Agora estou indo pro Rio, do Rio pro Recife. E para fora você já foi? Não. Se tivesse um valor bom de passagem para ir para fora, você iria? É caso a pensar. Mas com dólar neste parâmetro você vai? Não. E se baixasse para 3?
Olha, porque agora eu não tenho plano de viajar para fora, mas quem sabe ele baixando mais e a passagem também ajudando, também acompanhando. Ela baixando, as passagens ficaram com o mesmo valor, não teve alteração, não baixou. A crise afetou também aqui o andamento dos táxis, né? Acredito que o movimento caiu em torno de 30% a 40%. E não vai influenciar muita coisa a diminuição do dólar de R$ 4,00 para R$ 3,75, porque as pessoas, já devido à crise, elas estão segurando dinheiro, né? Não estão gastando dinheiro. A pessoa está com medo de gastar. Então o dólar a 3,75 vai continuar alto, né? Então acredito que o movimento não vai melhorar muito. Igual. Ano passado você estava aqui? Sim. Como é que era o fluxo de pessoas ano passado? Muito bom. Dificilmente a gente ficava mais de 1 hora parado. A gente ficava no máximo 30, 20 minutos parado e já saía. Hoje em dia a gente leva 1 hora e meia para ficar. Então, diminuiu bastante. Sim. Quantas viagens você fez em 2014? Para turismo, uma. E esse ano? Duas. E esse ano? Nenhuma. Existe alguma diferença de 2014 para 2015 em termos de viagens? Bastante. Qual? Ultimamente o movimento tem caído. Eu trabalho há 40 anos no transporte, eu nunca vi crise igual no transporte. Aonde que você vê que demonstra essa crise? É o número de pessoas que estão viajando? Como é que é? Diariamente? É semanalmente? De acordo com o movimento diário, a gente tem notado que a demanda tem caído muito. Nos feriados também? O feriado até que corresponde, mas fora isso, a crise está afetando muito. Quantos por cento você acha que mudou de caída de viagem? Eu acredito que uns 40%. E poderia me explicar o que acontece agora nas empresas? Quais providências que elas estão tomando para poder driblar a crise? As empresas estão administrando de uma forma assim que, para não ter muito prejuízo, entende? Uma está transferindo, a própria Agência Nacional de Transporte está transferindo as linhas de algumas empresas para outras empresas. Eu trabalho aqui no Centro de Atenção a Turistas da Rodoviária de Porto Alegre. Aqui o fluxo de turistas aumentou um pouco relacionado ao ano passado, os estrangeiros, né? Em virtude da desvalorização do real comparado com o dólar e com o euro, então eles estão procurando mais o Brasil como um destino turístico por causa dessa facilidade. E sobre a questão da oscilação do dólar, eu acredito que ainda pode subir um pouco mais, né? Não tenho muita noção disso, mas eu acho que com essa crise que a gente está tendo aqui no Brasil pode ocasionar a alta do dólar. As hospedagens são um pouco mais baratas, acho que de repente agora acho que pro verão pode aumentar porque eles estão fazendo algumas promoções, né, para incentivar o turismo aqui dentro. Mas eu acredito que em relação ao ano passado ainda continua bem baixo.